Olá, bom dia a todos. O Evangelho de São Mateus, dando continuidade, o poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que é que vocês pensam coisa mais? Porque é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande. Pois bem, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, então disse Jesus ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder ao homem. Justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram, foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu às pessoas que têm saúde, e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justo e sim pecadores. Jesus provoca a repultura. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: nós, os fariseus, fazemos jejum, porque os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Mas chegará o dia em que o noivo será tirado do meio dele. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e rasga, fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barril velho, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e o barril se perde, mas o vinho novo se põe em barril novos. Assim os dois se conservam. Jesus é o Senhor da vida.
Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu junto com os seus discípulos. Neste momento, chegou uma mulher que fazia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás, tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se ao vê-la, disse: Coragem, filha, sua fé a curou. Vocês é esses momentos, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: Retire-se, porque a menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina levantou, e essa notícia espalhou por toda aquela região. Jesus vai ver, Jesus vai ver e falar. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos seguiram gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos dele se abriram. Então Jesus lhe ordenou: Tome cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinha saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas, dizendo: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios, e ele expulsa os demônios. A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sua sinagoga, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo a multidão, Jesus teve compaixão, porque estava cansada e abatida como as ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça aos do, por isso peça aos, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Discurso, a missão
dos discípulos, o núcleo da nova comunidade. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhe o poder para expulsar os espíritos maus, para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobradores de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, e Judas Iscariote, o que foi o traidor de Jesus. A missão dos apóstolos. Jesus enviou os 12 com esta recomendação: não tome o caminho dos pagãos e não entre na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão anunciar o reino do céu. Está próximo. Quem os cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça e dei também de graça. Não leve no cinto moeda de ouro e de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu salário. Em qualquer cidade ou povoado que vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno. Aí permaneça até vocês se retirarem. Ao entrarem numa casa, faça a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa, dessa cidade, sacuda a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor do que esta cidade. Testemunho e perseguição. Eis que eu enviei vocês como ovelha no meio dos lobos, portanto seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Tenha cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunha para eles e para as nações. Quando entrarem, vocês não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar em si, e sim o Espírito do Pai de vocês, e quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seu pai e matarão vocês. Serão odiados de todos por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, para o servo, como o seu senhor. Se acharam, se chamaram de Bezebu, o dono da casa, quanto mais o que são da casa dele. Não tenha medo deles, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês não é na escuridão, repita a luz do dia, e o que vocês escutarem em segredo, proclame sobre os teu olhar, proclame sobre os telhados. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tenha medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por algum trocado. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Quando vocês até os cabelos da cabeça estão, quanto vocês até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todos aqueles que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Estas são palavras de Jesus. Queridos amigos e amigas do meu canal, Jesus nos ensina a perdoar, Jesus nos ensina a pregar sua palavra, o seu nome. Jesus diz que felizes são aqueles que são perseguidos por causa do seu nome, pois dele herdará o reino do céu. Estas são a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Santo Evangelho nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.